Que todos os caminhos levam a Roma, todo mundo sabe, mas o que pouca gente sabe é como a cidade de Roma foi fundada. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história mitológica da fundação de Roma. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu dar um recado rapidinho. Se você gosta de história, gosta do canal e gosta do meu conteúdo, considere ser membro do StoryToFlix, o clube de membros aqui do canal. Só quem faz parte do StoryToFlix recebe vídeos exclusivos semanalmente. E se você se tornar membro hoje, já tem uma porrada de vídeos para você maratonar. E olha só o cardápio dos vídeos. Tem vlog, tem mini curso, tem vídeo estendido, entre outros assuntos. Então perde tempo não, se torna membro do canal e tem acesso aos vídeos exclusivos. Outra coisa que você pode seguir lá no Instagram, no canal de cortes e também na rede das dancinhas, que tem vídeo curto todo dia. Dito isso, bora pro vídeo. Roma é uma cidade lendária, muito comentada, muito falada, muito estudada e até virou uma trend no TikTok porque todo mundo falava do seu Império Romano, que todos os homens lembravam do Império Romano. E isso tem um motivo, porque Roma é uma das cidades mais influentes e impactantes da história. Ela surgiu como um pequeno povoado lá no século 8 a.C., mais precisamente no dia 21 de abril de 753 a.C. Isso é, de acordo com a mitologia romana que a gente já vai ver daqui a pouco. Desde então, desde essa fundação mitológica, Roma teve diferentes fases. De um pequeno vilarejo, ela cresceu para uma cidade, depois virou uma república que se expandiu e se tornou um império que se expandiu mais ainda. Então, só aí na história de Roma, de mais de 1000 anos, a gente tem três fases, que começa lá em 753 com a monarquia, depois vai para a república e no fim a gente vai ter o império que vai acabar no ano de 476 com as invasões bárbaras. Isso é, se você considerar o Império Bizantino como também um Império Romano, continuou o Império Romano até 1453 quando caiu Constantinopla e aí a gente tem uma nova era na história. Mas assim, como é que se formou essa cidade de acordo com a história? Ali na Península Itálica, Roma ela cresceu bem no centro da Península Itálica. Ela era uma cidade bem protegida pelos rios, que tem os rios que cortavam a cidade, e também pelo mar. Além disso, a gente tem as fronteiras naturais que são os Alpes. Lá ao norte temos os Alpes e as montanhas que cercam a cidade. Então era um lugar propício para se viver, por conta das proteções, por conta do rio e por conta das terras que também eram férteis para plantações. E a cidade de Roma ela foi a confluência de vários povos que foram chegando por ali e foram se adaptando, como os povos sabinos, os povos itálicos, os povos latinos, que vão ser importantes por conta da língua, os itálicos também vão ser uma mistura, e nós temos o povo etrusco, que vai ser um povo muito importante, que vai chegar por ali ao longo da monarquia. Inclusive, os 3 últimos reis de Roma eram etruscos. E esse é um povo também muito misterioso e vai ter um vídeo aqui no canal, na área de membros, só sobre ele. Além desses que eu já citei, também nós temos os gregos, que eles vão fazer parte aí dessa formação de Roma. Inclusive, é lá da Grécia que vem a nossa origem mitológica. Bem, eu devia ter feito algum vídeo sobre Grécia antes para mostrar um pouco o contexto. Mas, resumidamente, a Grécia ela vai ter 2 diásporas muito grandes, que vão ocorrer com a chegada dos dórios, depois vão ocorrer quando os gênos, que é a formação da família grega, elas vão crescer bastante, e aí o pessoal vai ter que sair de lá. Diáspora é basicamente a fuga para outras áreas, para outras regiões. Então nessas 2 diásporas, na segunda, que é quando os gênos, as comunidades familiares gregas crescem bastante, não vai ter mais terra para conter toda aquela população, então a galera vai sair de lá e parte dela vai chegar na Península Itálica para fundar Roma, para se juntar ao povoado que estava surgindo ali, que seria Roma. Não à toa, parte da mitologia romana é uma adaptação da mitologia grega, parte da religião também romana é uma adaptação da religião grega, que eles gostavam de todo o povo que eles dominavam, eles iam adaptando parte da religião. O único povo que eles tretaram foi quem? Os cristãos. Então eles não iam com a cara dos cristãos, tem um motivo que eu já lancei um vídeo aqui no canal, você pode ver, mas tem os motivos para que eles perseguissem os cristãos. Mas enfim, é dessa união de povos que a gente tem a fundação de Roma e o início do povoado de Roma. Mas essa é a história arqueológica e a história oficial que a gente tem. Já a mitológica é muito melhor, é muito mais engraçada e tem muita mais informações e também os símbolos, que é exatamente o que a gente vai ver agora.
Bem, como eu falei para vocês, é justamente da Grécia que vem uma ligação com a fundação de Roma, porque você já deve saber da existência da Guerra de Troia, uma guerra muito famosa aí da antiguidade, que até hoje se discute se ela aconteceu ou não. Tem vestígios arqueológicos que comprovam que uma cidade onde ficava a localização de Troia realmente existiu, foi destruída, mas essa guerra ficou famosa por conta da literatura, onde o Homero ele reuniu uma série de história oral e saiu contando em 2 livros. A Ilíada, que mostra como é que a guerra aconteceu, e a Odisseia, que mostra o pós-guerra, que é a história do Odisseu, ou Ulisses, como é que ele fez para voltar para casa. Ele desafiou Poseidon, desafiou os deuses, e os deuses fizeram de tudo para que ele não chegasse em casa. Depois de 20 anos é que ele chega em casa. Mas enfim, qual que é a relação? É porque em outro livro, chamado Eneida, de Virgílio, ele conta a história da fundação de Roma. Tem várias versões da fundação mitológica de Roma, mas a mais famosa é o do Virgílio, nessa Eneida. E ela recebe o nome de Eneida, esse livro recebe o nome de Eneida, por conta do protagonista, que seria Enéas. Não aquele que já foi candidato, já ganhou para deputado, que fala: meu nome é Enéas, vote em mim, não sei o que, isso aqui. Não é esse, é outro Enéas. Meu nome é Enéas. Aí o que acontece? Esse Enéas era um guerreiro troiano e na guerra de Troia, Troia foi destruída. Antes de Troia ser destruída pelos gregos, o Enéas conseguiu fugir e foi parar lá na Península Itálica. Lá na Península Itálica, ele funda uma cidade chamada Lavínia. Depois ele tem um filho chamado Ascânio e esse Ascânio vai fundar o reino da Alba Longa. Então vejam só, os fundadores de Roma têm uma ligação direta com Troia, para eles darem aquele incremento, na história, para dizer que eles são seres mitológicos, de uma formação mitológica. Muito tempo se passa entre os descendentes de Ascânio, até que a gente vai ter uma briga pelo trono de Alba Longa. E essa briga envolve 2 irmãos. Essa briga de irmãos também é muito recorrente aí na mitologia romana. Quem que são os irmãos aí que vão brigar primeiro? O trono de Alba Longa estava com Numitor, só que ele tinha um irmão chamado Amulho que não queria que ele ficasse no trono. Então eles brigaram e o Amulho venceu o Numitor e tomou o trono. Até aí tudo bem, mas o que o Amulho fez? Depois disso, depois de tomar o trono, prendeu o irmão, ele foi lá e prendeu a única filha do irmão, porque ela poderia ter algum casamento, gerar algum filho, e gerar uma briga pelo trono, porque ele não queria mais ter briga, ele queria reinar e deixar o trono para os seus descendentes. Então ele pegou a sobrinha, Réia Sílvia, e prendeu no templo das deusas Vestais, que era um templo religioso onde só ficavam mulheres, para que ela não desse o jeito ali de furunfar e criar herdeiros. Só que aí, tem Deus que é mais pra frente do que sapato de palhaço. E no caso, não estamos falando de Zeus aqui nessa história, nós estamos falando de outro deus que é Marte. No caso, Marte seria o Ares, o deus da guerra. Ares na mitologia grega, Marte na mitologia romana, porque eles foram pegando, foram adaptando e mudando também os nomes. O que acontece? A Réia Sílvia estava lá no seu templo, lá e tal, lavando a roupa. Quando é fé, ela se depara com um homem alto, fortão, bonitão, olho azul, tal, tereréu. E esse cara ainda tinha poderes mágicos que fez com que ela se apaixonasse. Aí ele foi lá, tal, estacionou o carro na garagem dela, vocês devem saber o que eu tô falando, furunfaro. E depois de 9 meses ela teve filhos, 2 no caso, filhos gêmeos, que seria Rômulo e Remo. Só que aí, meus amigos, o Amulho ficou sabendo e ele não queria deixar isso barato não. Ele mandou um capanga ir lá no templo e pegar esses meninos para matar. Porque ele não queria briga pelo trono, ele queria ficar governando até o fim da vida. E aí o capanga chegou lá, quando olhou os meninos, falou: esses meninos são tão bonitos, vou matar eles não, vou fazer melhor. Vou botar num cesto e jogar no rio. Foi isso que aconteceu. Pegaram os meninos, botaram no cesto e jogaram no rio Tibre, que é um rio muito famoso lá de Roma, que corta a cidade. Aí os meninos foram lá no rio, foram descendo o rio, até que encostaram na beira do rio. E quem salvou eles? Uma loba, a loba Capitolina. Essa loba ela tinha recém dado cria, ela estava com leite. Foi então que ela deu de mamar por menino. Aí que vem o pulo do gato. Como é que uma loba conseguiu criar 2 meninos que estavam ali recém-nascidos? Então, a gente está falando de mitologia, Enfim, porque tem a história do Mowgli e outros meninos que vivem na selva, são cuidados por macacos, são cuidados por tigre e por aí vai. Mas nessa história tem outra interpretação. Seria o que? Lupa, que é um nome que se dá para loba, também é um nome que se dá para prostituta. Até lá em Pompeia, quando eu visitei, tem lá uma área muito famosa que é o prostíbulo, que é uma área que está resguardada porque tem os mosaicos lá da bichinha, lá das posições que se fazem nos prostíbulos,
E na entrada você olha lá, tá lupanare, que vem de lupa. Prostituta, né? Prostíbulo. Prostituta é lupa, prostíbulo é lupanare. Então tem essa interpretação aí que se dá de que essa loba na verdade seria uma prostituta. Mas enfim, ficou a loba é o símbolo e todo mundo quer saber da loba, todo mundo comenta que é a loba que amamentou os meninos. Aí o que acontece? Depois de um tempo, um casal de pastores encontra os meninos sendo amamentados pela loba. Eles pegam os meninos e passam a criar. Depois que eles ganham uma certa idade, eles ficam sabendo da real história, que eles tinham sido encontrados pela loba, que eles tinham vindo lá pelo rio e tal, tereréu. E é nesse momento que eles decidem voltar lá para Alba Longa para tomar o trono do tio, para entregar de volta ao avô. Acontece a briga, um irmão é preso, o outro vai lá e solta o irmão, aí pega e destra no tio, aí bate no tio, aí volta e fala. No fim, Rômulo e Remo vencem o Amulho e entregam o trono para Numitor, que era o avô deles. E falam o seguinte, ó, avô, agora está aqui o seu reino, está aqui o seu trono, e nós vamos em outra área para fundar a nossa cidade, que nós queremos a nossa cidade. E foi o que aconteceu. Eles pegaram, saíram andando e encontraram a região para fundar essa cidade. Nessa região tinha 7 colinas, mas os irmãos, um queria fazer a cidade, fundar a cidade numa colina chamada Palatino, e o outro queria fundar a cidade em outra colina, que seria a colina Aventina. O Rômulo queria no Morro Palatino e o Remo queria no Morro Aventino. E os dois ficaram ali nessa treta. Eu quero aqui, eu quero ali, eu quero aqui, eu quero ali. E os dois brigando por terreno. Até que eles decidiram fazer um jogo. O jogo era muito bacana. Em vez de pedra, papel, tesoura, ou para o ímpar, eles decidiram olhar os sinais dos deuses, que seriam em forma de pássaros. Então eles vamos olhar para o céu. Aquele que vê mais pássaros vence e a gente faz a cidade no morro do vencedor. Aí o Remo olhou, tá, olhou ali, ali ó, olhei, tem 3 pássaros. Aí o Rômulo ficou procurando, achou ali ó, 4 pássaros. Então ele venceu o jogo e a cidade seria fundada no Morro Palatino. Aí tá, o Rômulo tava fazendo a cidade, ele decidiu remarcar, fazer tipo uma fortificação, fazendo um murinho bonitinho para deixar as limitações da cidade. Quando o Remo olhou que ele ainda tava puto de ter perdido o jogo, aí ele foi lá e chutou a construção que o Rômulo tava fazendo. Aí menino, deu certo não, porque o outro olhou e falou, o quê? Vagabundo, não sei o que, tacou a pedra e matou o irmão. No fim, o Rômulo acabou matando o irmão nessa fundação da cidade. Ô, história boa, né, para começo de conversa. Ele fundar a cidade matando seu irmão. Caim e Abel aí, da Roma Antiga. E a risada faz... Depois de matar o irmão, chorar, se lamentar, Rômulo decidiu povoar sua cidade. Como é que ele fez isso? Ele botou tipo aviso, ó, chega aqui pessoal, que eu tô fundando essa cidade, tô precisando de gente, mão de obra, tem muita terra aqui, tem muito terreno, vocês podem se esbaldar aqui. O que aconteceu? Chegou lá um monte de gente, só que era só gente barra pesada. Era bandido, era gente que tinha praticado latrocínio, era gente que tinha roubado celular, era gente que deu o golpe do tigrinho, era gente que deu o golpe do Pix, era só gente desse tipo. E o pior ainda é porque só tinha homem nessa cidade, não tinha uma mulher. Então imagina aí o cheiro de cueca que estava rolando por lá. Ao lado da cidade que o Rômulo estava fundando, tinha outra cidade que era a cidade dos Sabinos. E lá já era mais antiga, já estava mais habitada. É aí que o Rômulo teve uma ideia. E se eles capturassem as mulheres da cidade vizinha? E foi o que ele fez. Só que aí ele inventou uma competição. Ele queria chamar os Sabinos para fazer uma competição fraterna, onde envolveria uma competição tipo uma Olimpíada, dos homens de Roma contra os homens da cidade sabina. Só que aí ele tinha um plano. Qual que era o plano? Parte dos homens iam lá nessa competição que ele estava fazendo para entreter, para enganar os homens da cidade sabina, e parte dos outros homens iam lá capturar as mulheres enquanto elas estavam sem proteção dos homens. E foi o que aconteceu. Enquanto os homens estavam lá jogando peteca, correndo, fazendo outras lutinhas, os homens lá de Roma chegaram lá e roubaram as mulheres e levaram lá para Roma. Depois disso, os homens voltam lá para a cidade sabina e eles se deparam lá. Cadê as mulheres dessa cidade? As mulheres foram tudo roubadas. Aí os homens entram de desespero, vão lá para Roma e aí a gente tem uma guerra que vai demorar anos e anos até que passa geração em geração. A gente vai ter a interferência das mulheres. Elas literalmente se jogam aos pés dos pais e dos maridos para que evitem a guerra. No fim, essas mulheres são atendidas e cessa a guerra. E a gente vai ter a união entre Rômulo e o rei da cidade sabina.
É também dessa união que a gente tem o início da monarquia. Durante um curto período, o Rômulo ele reina junto ao rei da cidade sabina, mas depois o rei vai morrer e ele fica como rei sozinho. E ao longo dessa monarquia romana, que vai do ano de 703 até 509, nós teremos 7 reis. 4 deles que eram romanos e sabinos, latinos, que é da mistura daquele povo, e os 3 últimos são etruscos. E o último rei vai fazer algo parecido que os romanos fizeram lá na Sabina. Vai capturar uma mulher e vai fazer horrores com ela e no fim ela vai acabar se matando e a população vai se revoltar contra ele e vai ser o fim da monarquia e o início da república. Mas isso a gente ainda vai ver nos próximos vídeos sobre a monarquia e também sobre a república. Uma coisa que muito se debate entre os historiadores é como é que essa história da fundação mitológica de Roma ainda é muito divulgada e é muito conhecida. Afinal, ela trata de assassinato entre irmãos, que é fratricídio, acho, se não me engano, tem um nome para isso. Eu esqueci agora, mas tem um nome para isso. Se você souber, comenta aqui. Trata também de sequestro de mulheres, relações forçadas, banditismo, porque o bando de fala que a cidade foi fundada por bandidos, e mesmo assim se passa. Alguns comentam que é o que vale a fundação, a relação mitológica da herança com os troianos. E também fala que Roma é uma cidade tão receptiva, que recebe tanta gente, que está aberta a tantas pessoas, que até bandidos são bem-vindos nessa cidade. Outros também, para amenizar a situação dos romanos, falam que quando os romanos foram lá roubar as mulheres, eles roubaram apenas as solteiras. As casadas não, as casadas eles deixaram em casa. Só a solteira, dá pra amenizar não, né? Mas enfim, pra tentar amenizar aí, foi só as solteiras, as casadas não. Então, bora baixar a bola aí. Mas enfim, pessoal, essa foi a fundação mitológica de Roma, que foi um prazer contar pra vocês. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado dessa história. Essa história faz parte do mini curso sobre Roma Antiga que eu estou lançando aqui para os membros do canal. E como é a primeira aula, eu queria mostrar para vocês como é que vai ser esse mini curso aí sobre Roma Antiga e deixar aberto ao público. É claro que essa que está saindo para o público é uma versão reduzida. Para os membros tem uma versão mais estendida. Então se você gostou, quer saber mais sobre a história de Roma, a fundação dela, como é que foi a monarquia, como é que foi a república, os triunviratos, como é que foi as guerras púnicas, como é que começou a expansão, como é que foi os impérios, eu vou contar tudo para os membros na série sobre Roma Antiga. Então não perde tempo não, se torna membro do canal e tem acesso a esses vídeos exclusivos e essa série que eu estou começando a fazer, estou começando a lançar para os membros. No mais, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o joinha, se você não é inscrito, se inscreva, e se você não é membro, torne-se membro. Dito isso, falou!